Oi, pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os exames radiológicos contrastados. Então, são exames de radiografia que a gente utiliza algum meio de contraste para favorecer as imagens. Na última aula até a gente fez lá no Forms, né? Eu perguntei para vocês se seria possível, né, a visualização de órgãos internos pela radiografia convencional. E, na verdade, é possível a visualização de alguns órgãos, mas nem todas as estruturas são visíveis, principalmente se tiverem sem patologia. Então hoje eu vou falar um pouquinho dos raios-x que precisam necessariamente de contraste para diagnóstico. Dá para a gente dividir em vários subitens, e hoje eu vou falar o que é mais comum, que é o estudo do sistema urinário pela radiografia contrastada. Existem duas formas de fazer radiografia do sistema urinário a partir do uso de contraste. A primeira, mais conhecida, é chamada de urografia excretora, que é um procedimento no qual a gente vai fazer a avaliação do sistema urinário de forma completa, né? Então não é só a parte baixa. Você pode avaliar rins, bexiga e processo de filtração, né? Drenagem, excreção. E se chama excretora justamente porque a gente vai observar o processo de excreção da urina. Bom, a urografia excretora, ela é feita obrigatoriamente com o uso de contraste. Se você realizar só uma imagem do abdômen sem injetar nada, não é urografia excretora, é só um exame de abdômen simples, um raio-x de abdômen convencional. Agora, a partir do momento que você usa a injeção do contraste iodado em algum acesso periférico, né, numa veia, você passa a ter uma urografia excretora. Bom, uma urografia excretora, então, necessita da administração de em torno de 80 a 100 ml de iodo por via periférica, né, contraste iodado. Por ter o uso do contraste é necessário o preparo, que é o jejum, o uso de antialérgico, se for uma pessoa alérgica, e a suspensão de medicamentos, como por exemplo a metformina, por causa da competição de disponibilidade de proteínas para de proteínas não, de enzimas para degradar as proteínas, tá? Bom, se você tem que realizar uma urografia excretora, além do preparo que é antialérgico e, e o jejum, você precisa ainda fazer a limpeza intestinal. Então, a gente vai solicitar sempre para o paciente para ele usar algum método de limpeza intestinal. Só que não pode ser mecânico, tá? Então, geralmente é por medicamentos. A gente, o Luftal, laxante, né? Qualquer tipo de laxativo, para reduzir a quantidade de fezes, de bolo fecal. E se ele puder ainda contribuir com uma alimentação com menor quantidade de, de bolo fecal, melhor ainda, tá? Assim que você for dar início à urografia, você vai perguntar para o paciente o que está sentindo, a razão do exame, e vai perguntar se ele realizou o preparo. Então, geralmente ele fala, eu fiz, tomei o laxante, mas nem sempre tomar o laxante, ou comer menos, ou comer o que é adequado, né, que é menos fibras, tudo, significa que realmente vai funcionar. Então, inúmeras vezes você pode pegar um paciente que fez o preparo certinho, mas mesmo assim não estar pronto, né, estar apto a fazer o exame. Sendo assim, a primeira etapa de uma urografia excretora é a realização de uma imagem simples do abdômen. Uma imagem simples significa, antes de começar o exame, radiografa o abdômen sem uso de contraste. Tem aqui um exemplo. A pessoa fez o preparo. A pessoa da esquerda, essa que eu estou passando o mouse, ela fez o preparo, mas ainda assim é visível a presença de bolo fecal. Já a pessoa da direita, ela fez o preparo e realmente foi funcional. Você tem uma redução do bolo fecal. A partir da primeira imagem, que é feita sem ter injetado nada ainda, a gente vai conseguir verificar se a pessoa está apta a seguir o exame ou não. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que ela poderia dar continuidade. Já a imagem da esquerda, a gente ia pedir pelo menos mais um dia, ou ia pedir ao médico, né, se ele libera a realização do exame assim. Quanto maior a quantidade de bolo fecal, menor a qualidade do exame, que pode camuflar atrás de uma alça e você perder diagnóstico, tá? Então, a primeira fase de uma urografia excretora é fazer essa radiografia simples. Função, função básica dela: avaliar se a limpeza funcionou, se a pessoa está apta a continuar o exame. Segunda função dessa radiografia simples: como o paciente está deitado para fazer o exame, assim que você fez o posicionamento para fazer a radiografia simples, você consegue verificar também se o posicionamento está adequado. Então, qual que é o posicionamento? Nós vamos ter que conseguir ver desde o começo do pubis, que indica que aqui dentro tá a bexiga, né? Não perdi nada, até a gente conseguir
enxergar a altura máxima. Então, no caso aqui, os rins têm que aparecer. Ah, mas e se cortar? Se cortar, você tem que ir ajustando. Então, por exemplo, consigo ver a bexiga, ó, traços dela, e eu consigo ver a sombra renal. E eu tô vendo uma aqui e o outro aqui, ó. Então não cortou. Então eu sei que está bem posicionado. Então, além de avaliar a limpeza, a gente consegue avaliar se o posicionamento está adequado também. E o terceiro ponto de avaliação já é parte do exame. A gente usa a radiografia simples, sem injetar nada, para investigação de cálculo. Tem aqui um exemplo, ó. Veio aqui uma pessoa, fez o pré-contraste, né? Fez a primeira fase. E a gente, além de olhar o posicionamento, conseguiu verificar que tem um cálculo aqui, ó. Então, as três funções da radiografia simples são avaliar limpeza, posicionamento e pesquisa de cálculos. Tanto o cálculo em via urinária, né? Pode estar podendo estar no rim, ureter, bexiga, quanto o cálculo na vesícula. O cálculo biliar também é uma possibilidade de ser enxergado aqui, tá? Assim que você faz a primeira radiografia e deu tudo certo, você vai dar seguimento ao exame e injeta o contraste. Assim que injeta o contraste, ele cai na veia, começa a passar pelo coração, é bombeado, circula o seu corpo e ele passa pelos rins para passar pelo processo de filtragem junto ao sangue. Quando ele passa no rim para filtrar, ele vai absorver esse contraste lá no parênquima renal. E o primeiro sinal de que o contraste chegou no rim é que você consegue achar o contorno renal. Então, se eu voltar na primeira imagem, o contorno do rim é algo muito discreto. O primeiro sinal de que o contraste chegou na via urinária é o parênquima renal fica mais evidente. Assim que o parênquima renal fica mais evidente, que dá em torno de 5 a 6 minutos que você colocou o contraste na veia, essa fase é denominada fase arterial. Então, injetou contraste no braço, em 5 minutos se dá início à fase arterial. Como achar ela na radiografia? Tem que visualizar o parênquima renal, parênquima renal mais evidente. Então, é muito mais fácil de achar ele no meio do raio-x. O paciente prossegue deitado, você espera um tempo mais. Com 10 minutos após a última radiografia, você faz a próxima aquisição. Nessa próxima aquisição, o parênquima renal passa a se tornar mais imperceptível, porque agora o contraste se concentrou nos cálices e na pelve renal. Isso significa que já passou o processo de contaminação dos vasos e ele já começou a fazer o processo de excreção. Nesse tempo, a gente vai ver os cálices maiores, menores e a pelve renal preenchida. Quando você aguarda um pouco mais, 10 minutos a mais, 5, cada clínica tem um protocolo, você vai visualizar a excreção, os ureteres preenchidos, sinalizando que estou excretando, estou drenando esse líquido. Até chegar em uma última fase, onde você vai encontrar a bexiga cheia. Como que a gente nomeia essa fase? Não posso ficar passando para vocês em relação a tempo. Tem clínica que faz exame com 5, 10 e 15 minutos. Tem clínica que faz com uns 10, 30 e 40 minutos. Então é bem variável. A ideia é: visualizou parênquima renal, fase arterial. Visualizou os cálices brancos assim, fase nefrogênica ou nefrográfica. Visualizou a pelve ou ureter ou bexiga cheia, fase excretora. Então, basicamente, são 3 fases: arterial, nefrográfica ou nefrogênica e excretora. Assim que você faz a excreção, o médico vai avaliar em quantas radiografias esse procedimento aconteceu. Então, normalmente, em 15 minutos, a pessoa dá início à excreção. Se você tiver uma excreção tardia, a gente vai deixando a pessoa na clínica por mais tempo para conseguir excretar até preencher a bexiga. Geralmente, as clínicas só liberam o paciente depois que ele encher a bexiga. Enquanto a urina com o contraste não chega na bexiga, a gente não encerra o exame, não se dá como concluído. Tá? Se você está esperando lá 1 hora e nada de descer para a bexiga, você tem algumas estratégias. Uma das estratégias é você pedir para o paciente tossir algumas vezes. Então, mesmo deitado na posição do exame, a gente fala para ele, força para tossir. Quando você tosse, a musculatura pélvica abdominal ajuda, né, contrai a musculatura pélvica e acaba impulsionando a urina para baixo. Então, você ajuda no processo de excreção. Se ainda assim não funcionar, a gente pede para a pessoa levantar e andar um pouco. Né? Conforme você anda, você também acelera essa excreção.
E se ainda não funcionar, você tem a manobra de Trendelenburg, que significa virar de barriga para baixo, coloca um pezinho na região do estômago, você deita em cima desse peso, apertando o seu estômago e ele ajuda a empurrar. Ou se não, fazer a elevação da mesa contra a gravidade. Se você elevar a altura da cabeça e deixar os pés baixos, você também auxilia, a gravidade ajuda a levar esse líquido. Então a ideia é: inicie uma orografia escritora sem contraste para pesquisa de cálculo, administre o contraste e acompanhe as fases arterial, nefrográfica e escritura. Se não conseguir fazer a excreção ou preenchimento da bexiga, você vai tentando estratégia até que isso aconteça. A não chegada do contraste até a bexiga é um indicativo de que a pessoa não está excretando. Provavelmente ela tem algum problema renal grave. Tá? E isso daí tem que passar por um procedimento, algum tratamento, porque é algo de urgência. Geralmente passam sondas de alívio, alguma coisa para a gente conseguir melhorar o quadro do paciente. Assim que acabou o exame, muitas clínicas encerram por aqui. Algumas clínicas ainda pedem para o paciente ir ao banheiro, ele estava igual à imagem da esquerda, pede para ele esvaziar a bexiga e volta para fazer a pós-miccional. A pós-miccional não é de regra, tá? Então tem clínicas que optam, tem clínicas que não optam em fazer, tá? Geralmente, quando se faz, a ideia é avaliar a quantidade de urina residual. Então tem gente que não consegue fazer o esvaziamento completo da bexiga e isso também gera algumas alterações, né? Então você pode verificar isso também. Mas algumas clínicas não aderem a esse protocolo. Urografia excretora permite o diagnóstico de diversas patologias, podendo estar ela no rim, no ureter, na bexiga, mas eu trouxe aqui as convencionais. Tá? O que eu trouxe aqui de patologia? Um quadro bem comum de a gente encontrar nas urografias excretoras é o processo de hidronefrose, onde você tem um acúmulo de líquido dentro da pelve renal e dos cálices e você não consegue excretar isso. Nesse caso aqui, ó, por causa de um cálculo, ó, tem um cálculo parado aqui no ureter, com isso eu não consigo excretar e isso vai gerando um acúmulo. Hidronefrose é acúmulo de líquido, urina, o que for, na pelve renal e nos cálices. Consequentemente, isso vai gerando uma dilatação, né, vai ocupando esse espaço e dá esse aspecto de couve-flor, né, parece uma couve-flor aqui. Um quadro de hidronefrose, ele também precisa passar uma sonda para você aliviar essa condição, né, porque isso aqui pode romper a pelve renal. Então, hidronefrose é um quadro bem comum. Quem tem hidronefrose pode fazer a urografia excretora sem problemas usando contraste. O médico geralmente já sabe disso e na sequência do exame ele passa uma sonda para aliviar esse volume. Outra alteração que dá para ser vista, tanto sem contraste como com contraste. Mas, quando a gente coloca contraste, fica mais evidente. A presença de cistos renais, eu trouxe aqui uma condição policística, né? Ele tem diversos, ele tem como se fosse esse rim aqui. O cisto renal ele é visível mesmo sem contraste. Mas como ele é um cinza escuro muito discreto, ele passa despercebido no meio do tecido. Então, quando você usa o contraste e ele desenha a pelve renal branquinho, ó, rádio opaca, acaba que o cisto fica um pouco mais aparente, mais contrastado em relação ao branco e preto, né? Então, cada bolinha radiotransparente dessa é um cisto renal. O cisto renal não pode captar o contraste. Se você olhar um cisto renal e ele não tiver radiotransparente assim, ele estiver rádio opaco, significa que esse cisto está hemorrágico. De alguma forma entrou um vaso, alguma coisa aconteceu ali e ele está com sangramento, aí já é uma outra condição. Então, o cisto renal não pode aderir ao contraste. A adesão de contraste dentro dele significa cisto hemorrágico. E trouxe aí algumas alterações anatômicas comuns. Duplicação de rim, então dá para a gente visualizar. O que dá para você ter uma desconfiança sem contraste, mas quando injeta fica mais visível. E a duplicação de ureteres, ó. Então tem 4 ureteres e 3 rins nesse caso. Então as anomalias, as variações podem ser vistas também. E obviamente, a que eu não coloquei, que já tinha estado lá em cima, o cálculo renal, que é 90% das condições que leva o paciente a fazer o exame. Bom, a urografia excretora, então, é um exame que hoje tem sido bastante substituído, né? Porque você tem a urotomografia.
quando que vai para a urografia e quando vai para o urotomo. Quando a desconfiança é, talvez eu tenha um cálculo renal, a imagem do abdômen simples é suficiente, consigo localizar. Mas, se eu tenho uma condição de infecção urinária recorrente, sangramento na urina, alguma outra condição mais grave, a gente vai para tomo. O que a tomo mostra que o raio não mostra? Quando você encontra lá um cálculo, é fácil achar no raio-x. Mas quando a pessoa já expeliu o cálculo e eu não sei onde o cálculo estava, dá para ter indícios de onde ele estava pela tomografia. Então, o que é bem comum? O cálculo está parado. Deixa eu pegar uma imagem. O cálculo fica parado aqui dentro do ureter. Se a pessoa expeliu, não adianta fazer o raio-x que eu não vou achar onde ele estava, né? Nem onde ele está, porque ele saiu. Mas, algumas vezes, depois que o cálculo desce, como estava muito apertado com o cálculo, quando o cálculo sai, colaba o ureter e ele acaba se fechando, ele se estenosa. E a pessoa, mesmo sem o cálculo, continua com sintoma. Aí ela vai fazer o raio-x, não dá nada, porque ela não tem mais o cálculo. O problema dela agora é que a urina não está descendo porque colabou o ureter. E o exame de tomografia permite ver o diâmetro dos ureteres. Então, o diferencial da urografia ou do raio-x de forma geral e da tomografia para sistema urinário, raio-x é mais voltado para cálculo renal, pesquisa de cálculo renal. Agora, eu quero investigar se teve um cálculo renal. Aí você vai para a tomo. Então, a tomografia ela dá melhor detalhe de calibre de ureter, visualização do parênquima renal, consigo ver delimitações do parênquima, delimitações de bexiga, ver se o tecido dela, se a parede está espessada ou não. Então, você tem um detalhamento anatômico muito melhor. Por que não fazer para todo mundo tomo? Quantidade de radiação que tem exposto. Então, entendam que a radiografia sem contraste do abdômen é a porta de entrada. Alguma suspeita que me leva a uma complicação urinária, vai para a tomografia. Apenas eu quero avaliar a velocidade de excreção, né? Se existe excreção, posso fazer a radiografia. Hoje em dia, a gente tem um fluxo muito maior de urotomo do que urografia excretora. Lá pela clínica vocês percebem, urotomografia, quando o tomo está funcionando normalmente, tem umas 5, 6 por dia. Urografia excretora, desde que a gente começou o estágio depois de julho, tiveram 2. Então a frequência é bem diferente, tá? Quando a gente fala de urografia excretora, a gente fala da avaliação do sistema renal num todo. Mas existe a possibilidade de fazer a avaliação do sistema renal apenas baixo. Então, só a parte baixa do sistema urinário, que inclui bexiga e uretra. Existe a uretrocistografia retrógrada e miccional. São duas coisas como se fossem duas etapas. Uretrocistografia já fala uretro. Eu tenho que avaliar a saída da urina. A uretrocistografia é baseada em avaliar apenas bexiga e uretra. Então, eu quero ver só a eliminação. Eu não quero ver a excreção. Eliminação. Eu não quero ver o quanto filtra e desce. Eu quero ver o quanto a bexiga se livra e se a uretra está refluindo para a bexiga. A uretrocistografia, como ela só avalia a parte final, só o sistema final, a gente não precisa fazer limpeza. Então, aqui o paciente não faz limpeza intestinal, não há necessidade de fazer o jejum e não há necessidade de fazer o uso de antialérgico, porque você não vai administrar na veia o contraste, você administra na uretra. Então, a diferença maior de urografia excretora e uretrocistografia, urografia injeção venosa, uretrocistografia aplicação uretral. Então, você passa uma sonda, tanto no homem quanto na mulher, pela uretra, e você administra o contraste pela uretra. Quando você administra o contraste pela uretra, você vai colocando o volume de contraste iodado até o paciente reclamar, estou bem apertado. Ou seja, você vai injetando pela uretra até encher a bexiga. Quando ele falar, nossa, estou com xixi, estou cheio, você para de colocar para não lacerar, né? Para não causar uma lesão na bexiga. Então, a uretrocistografia se baseia em preencher a uretra com contraste
e fazer o contraste voltar até a bexiga, retrógrada, justamente porque a gente faz o contraste fazer o percurso contrário da urina. A ideia é a gente conseguir observar se existe um fluxo da uretra para a bexiga e ver o formato da uretra e o formato da bexiga. Então, a fase retrógrada, a gente passa lá um catéter, preenche a uretra, olha já se ela tem dilatações, se ela tem anormalidades, deformidades, e visualiza se a bexiga preencheu, está repleta, né, que a gente fala. Essa é a fase retrógrada. Agora você tira a sonda, tá lá, bexiga cheinha. Agora você faz a fase miccional. Tira a catéter, tira tudo e fala para o paciente urinar um pouquinho. Ele urina um pouco, a gente coloca aqui, o formato do pênis dele tá aqui, ó. A gente coloca uma bacinha para ele, a gente fala urina e faz a imagem. Para de urinar. Então ele vai fazer vários intervalos. Faz xixi, segura. Faz xixi, segura. E a gente vai visualizando a saída, o preenchimento da uretra. Cada vez que ele faz, que ele segura a urina, a gente vai acabar visualizando se, quando ele parou de fazer xixi, a uretra ficou preenchida ainda, ou ele conseguiu dar vazão a tudo. Quando ele parou de fazer xixi, a uretra refluiu ou ela só desceu a urina? Então a gente vai ficar visualizando como que é o comportamento da eliminação da urina pela uretra. E ele vai fazendo isso diversas vezes, até que ele acaba, urina tudo e a gente avalia a quantidade residual que ficou na bexiga dele. Então, uma uretrocistografia, ela tem uma fase retrógrada, onde você coloca o contraste pela uretra e enche a bexiga, até ficar desconfortável. E depois começa a etapa miccional, onde você pede diversas vezes para ele urinar e vai fotografando qual é a ocupação da uretra e o quanto consegue fazer o jato descer, e se há refluxo ou não. Quando que vai ser indicado esse exame? Geralmente a indicação é refluxo ureteral. A pessoa tem alguma condição, frequência de infecção urinária, infecção urinária que evolui rapidamente de uma cistite para uma pielonefrite, alguma coisa mais grave, que você vê que é algo muito rápido, porque significa que você está fazendo xixi, o xixi, ao invés de sair da bexiga e ir embora, ele fica na uretra, volta para a bexiga e às vezes acontece até isso, ó. Ele volta da bexiga para a uretra, para o ureter. Então, quando você fez essa fase aqui, ó, de encher a retrógrada, você só pode injetar pelo pênis do cara aqui, ó, ele sobe, ele tem que encher a bexiga. Se você começar a colocar muito volume e começar a desenhar ureter, o negócio tá feio para esse cara. Significa que ele não está conseguindo evitar o refluxo, está voltando toda a urina. Conforme a urina fica refluindo, traz bactérias lá do pênis para a região da bexiga e do ureter, e daí explica os quadros frequentes de infecção urinária. Então, a indicação mais comum para a uretrocistografia é refluxo uretral, ureteral e algumas condições onde há o tal da fratura de pênis, né? Onde há torções, você pode ter estenose por algum trauma que sofreu, pode ter ainda malformações, então é bem comum a uretra, tanto feminina quanto masculina, passar por deformidades, malformações, e isso dificultar o processo de excreção, tá? A uretrocistografia ela é bem mais comum de ser feita em homens, porque a uretra masculina é mais propícia a ter esses problemas, até pela extensão que ela apresenta, mas dá para tranquilamente fazer isso em mulheres também, tá? É um exame muito, muito comum em crianças. Hoje em dia, você não vê uma frequência muito grande desse exame, porque é difícil. Passar um catéter pelo pênis, fazer a injeção é desconfortável. Se tiver estenose, algum problema na uretra, quando você injeta, há chances de romper essa uretra, então é um procedimento bastante delicado. Não é invasivo, mas é muito delicado. Então, hoje em dia, você não vê mais acontecer tanto esse exame. Hoje, eles estão substituindo esse exame pela cintilografia renal, tanto estática quanto dinâmica. Então, o exame de uretrocistografia hoje é mais incomum, acontece ainda, tá? Mas é mais incomum. É muito comum em crianças, só que hoje vem sendo substituído pela cintilografia. Quem já passou pela cintilo deve ter visto a frequência de crianças que vão lá fazer exame de aparelho urinário.
justamente para achar os mesmos problemas. Por que eu vou para síntilo? Porque na síntilo eu aplico na veia e eu espero o processo acontecer. Eu não preciso passar um acesso na uretra do menino ou da menina. Então é muito mais prático. Qual outra vantagem? A síntilo consegue determinar passo a passo, a cada 30 segundos, a evolução daquela urina. Uma uretrocistografia são imagens estáticas, então eu não vou conseguir fotografar a cada 30 segundos. Então eu acabo tendo resultados qualitativos e não quantitativos. Então a síntilo é quantitativa, você consegue quantificar a excreção, e a uretrocistografia é qualitativa, tem problema ou não tem problema. Sendo assim, hoje era só para dar uma geral para vocês dos exames contrastados mais comuns, que são os de avaliação do sistema urinário. Aparelho urinário completo, urografia excretora. Aparelho urinário baixo, uretrocistografia, fase retrógrada e fase miccional. Quando houver limitações para qualquer um desses procedimentos, a gente substitui pela tomografia, chamada urotomografia, e substitui para cintilografia renal, tanto estática quanto dinâmica. E por hoje é isso.